que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um texto antigo e muito poderoso. A profecia contra Moabe, que a gente encontra lá no capítulo 15 de Isaías. Para nos guiar nessa conversa, a gente tem o próprio texto bíblico, na tradução Nova Almeida Atualizada, e também os comentários do estudioso John M. Martin, que são fantásticos. A nossa missão aqui é desvendar a mensagem por trás dessa sentença tão dura. Sabe, entender o contexto da época e a força de cada imagem que o profeta usa. Certo? Vamos mergulhar nisso. E olha, o início já é um soco no estômago. A profecia não tem prefácio, não tem aviso, ela simplesmente explode na página, descrevendo uma destruição que acontece assim, da noite para o dia. Exato. O primeiro versículo diz: certamente numa noite Ar de Moabe foi arrasada. Certamente numa noite Kir de Moabe foi arrasada. Essa repetição de numa noite é brutal. É uma abertura quase cinematográfica, né? Não tem preparação, só o resultado, a ruína. E o fascinante aqui é o contexto que o John Martin nos oferece. Isso não é uma profecia solta. Certo. No livro de Isaías, essa é a terceira grande declaração contra Moabe. E as cidades escolhidas, Ar e Kir, não são aleatórias. Eram cidades moabitas importantíssimas, talvez as capitais do norte e do sul. Ah, entendi. Martin nos ajuda a visualizar isso no mapa, provavelmente perto da extremidade sul do Mar Morto. Então, quando Isaías diz que elas foram destruídas, ele não está falando de um ataque localizado. Não, é como se fosse a nação inteira. Exatamente. É como ler uma manchete hoje que diz: numa noite, Brasília e São Paulo foram arrasadas. A queda dela simboliza o colapso de toda a nação. É um golpe no coração do país. E a reação do povo é imediata e muito pública. O texto não fala do luto de uma família, mas de uma nação inteira chorando. Isso. O versículo 2 descreve os rituais. Todas as cabeças são rapadas e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. É uma cena incrivelmente visual. Mas eu fico me perguntando, por que essa demonstração tão explícita? Qual era o sentido de raspar a cabeça e a barba? Então, essa é uma ótima pergunta, porque pra gente hoje pode parecer um gesto estranho. Exato. Mas, se a gente conecta isso com a cultura da época, como Martin explica, percebemos que não eram só expressões de tristeza, eram sinais de profunda humilhação e vergonha. Humilhação? Sim. A barba para um homem daquele tempo era um símbolo de honra. Raspá-la era um ato de degradação. E aqui, eles fazem isso a si mesmos. É uma auto-humilhação. Entendi. E raspar a cabeça era um sinal universal de luto extremo. Martin cita paralelos em Jó, em Jeremias. Era algo reservado para as piores calamidades. E o pano de saco transformava o sofrimento individual numa calamidade pública. Era a nação inteira dizendo: fomos derrotados, estamos envergonhados, perdemos tudo. Uau! Não é só tristeza, é a admissão pública do fracasso total. E o mais chocante para mim vem logo em seguida, no versículo 4. O texto diz: por isso, os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. É muito forte, né? Muito. Eu sempre imaginei os soldados como o pilar de uma nação, a última linha de defesa, o que significa quando até eles, a força de combate, desmoronam em desespero. O que isso nos diz sobre a escala dessa catástrofe? Diz que a catástrofe é absoluta. O comentário do Martin destaca exatamente esse ponto. O pânico atravessa todas as camadas da sociedade, sem exceção. Não tem mais ninguém para se manter firme. Ninguém. Se os guerreiros, os protetores, estão com a alma tremendo, que é uma expressão fortíssima, que indica um pavor existencial, então não há mais esperança. E o texto ancora isso numa geografia muito real, sabe? Sim. Martin identifica as cidades mencionadas, Dibon, Nebo, Medeba, são lugares reais. A gente não está falando de uma terra mítica, a gente está falando do colapso social completo de um povo real em cidades reais. A estrutura inteira se desintegrou. É uma imagem poderosa. E a partir daí, a cena muda. A gente sai das cidades em luto e vai para as estradas, para as rotas de fuga. E é aqui que o texto dá uma virada que eu não esperava. É surpreendente. O próprio profeta Isaías parece entrar na história.
No versículo 5, ele diz: "O meu coração clama por causa de Moabe." Espera um pouco, o profeta de Israel, que está anunciando o juízo de Deus sobre uma nação inimiga, ele está chorando por eles? Parece muito contraintuitivo. Totalmente. Por que ele faria isso? E esse é, talvez, o ponto mais profundo e humano de todo o capítulo. É um choque, como você disse. A gente esperaria um tom de triunfo, tipo, a justiça foi feita, mas não é o que acontece. Não mesmo. Martin ressalta que a expressão hebraica indica que o coração de Isaías estava emocionalmente perturbado, em angústia pela angústia de Moabe. Isso faz duas coisas importantíssimas. Primeiro, humaniza a profecia. Sim. Mostra que não é uma celebração sádica da desgraça alheia. Pelo contrário, é um lamento genuíno pela tragédia. E segundo, a dor do profeta funciona como um espelho da severidade do juízo. Como assim? Se até a pessoa que anuncia a sentença sente uma dor tão profunda, a gente consegue ter uma dimensão do tamanho do sofrimento que está acontecendo. É como se Deus, através do profeta, dissesse: isso é terrível e me dói fazer isso. Nossa, isso muda completamente a leitura do texto. Não é sobre um Deus vingativo se alegrando com a queda do inimigo. Tem uma camada de tristeza nisso tudo. Exatamente. E essa tristeza acompanha os refugiados. O texto descreve a fuga deles para o sul e é uma jornada de puro desespero. Eles vão chorando pela subida de Luit. Sim, e a geografia da fuga, como Martin nos ajuda a entender, aumenta ainda mais o drama. A rota para o sul, provavelmente em direção a Edom, era a única saída. A única esperança. Só que aqui vem a crueldade da situação. Eles não estão apenas fugindo de um exército. Estão fugindo através de uma terra que também foi destruída. Ah, não. O comentário do Martin identifica as águas de Nenrim como um riacho no sul de Moabe. E o texto diz que as águas secaram, o pasto secou, o capim acabou. Então, o que você está dizendo é que é uma armadilha. Eles escapam da espada para morrer de sede e de fome. Não há refúgio em lugar nenhum. Nenhum. A própria natureza se voltou contra eles. O versículo 6 é de uma poesia terrível. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. É como se a terra estivesse de luto junto ou pior, como se ela fosse parte ativa do juízo. Exatamente. A terra se tornou cúmplice da destruição. E essa cumplicidade da natureza amplifica o pânico porque tira a última esperança. Você pode se esconder de um exército, mas não pode se esconder da seca, entende? Sim, claro. E esse clamor de desespero, obviamente, não fica contido. O versículo 8 descreve como o pranto se espalha pelo território de Moabe. Ele chega até Eglaim e Beerilim. O Martin aponta que esses locais provavelmente representam as fronteiras do país. Ou seja, o país inteiro. O país inteiro. A mensagem é clara. O grito de dor cobriu toda a nação, de um extremo ao outro. Ninguém e nenhum lugar escapou. É um lamento nacional onipresente. Uau! É um cenário de desolação completa. A gente passou pela destruição súbita, pelo luto público, pela crise de refugiados numa terra morta e quando parece que a situação não pode piorar de forma alguma, a gente chega ao último e mais arrepiante versículo do capítulo. O versículo 9. Isso. Ele diz: as águas de Dimon estão cheias de sangue. Já começa terrível, né? A análise do Martin aqui é brutalmente direta. Dimon é provavelmente a mesma cidade de Dibon que já foi mencionada. A imagem de um rio cheio de sangue já indica uma carnificina, de proporções imensas. Um massacre. Sim, é uma das imagens mais poderosas de morte em massa que a gente encontra na literatura antiga. O que aconteceu ali não foi uma batalha, foi um massacre. Foi um massacre. Mas a frase não para aí, continua. Mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Um leão. Pois é. Depois de um exército, depois da fome, da sede, agora um leão. Isso parece diferente. Não é mais um inimigo humano. É algo mais primitivo, mais implacável. O que esse leão simboliza? Ele simboliza o fim absoluto da esperança. É o terror final. O Martin afirma no comentário dele que essa imagem significa que mais terror estava por vir. O leão, no imaginário bíblico,
É um instrumento de juízo divino e um símbolo de perseguição, letal e inescapável. Inescapável? Pensa nisso. Alguns conseguiram escapar do exército invasor, sobreviveram à jornada pela terra seca, talvez estivessem escondidos em cavernas ou em lugares remotos, e a promessa é que até eles serão caçados. Caçados. Isso eleva o terror a um nível quase sobrenatural. E a nota de rodapé na Bíblia NAA reforça essa ideia de uma forma ainda mais contundente. A nota explica que os moabitas que escaparam dos invasores humanos são alcançados por leões enviados por Deus. Isso remove qualquer ambiguidade. A fase final da destruição tem um agente divino direto. Não é mais sobre geopolítica ou exércitos. É um decreto final. A fuga se torna literalmente impossível. O juízo é completo, final e inescapável. Não há brechas. Uau, isso é pesado. Depois de tudo, a fuga, a fome, ainda tem mais terror. É um final sem nenhuma luz. Vamos tentar juntar tudo isso, então. Vamos lá. A gente começa com um ataque surpresa, noturno, que decapita a liderança de Moabe. Em seguida, a gente vê uma nação inteira mergulhada em rituais públicos de vergonha, com até os soldados em pânico. Certo. Daí, acompanhamos os sobreviventes numa fuga desesperada, uma crise de refugiados por uma terra que também foi devastada, sem água nem comida. E, por fim, para os poucos que sobraram, a promessa de um terror final, simbolizado por esse leão que vai caçar cada um deles. Exato. Se a gente conecta todos esses pontos, o capítulo 15 de Isaías funciona como um retrato sombrio e poderoso da anatomia da queda de uma nação. Ele detalha, passo a passo, a desintegração de uma sociedade. É brutal. Muito brutal. No entanto, e isso é crucial, a inclusão daquele verso sobre a dor do próprio profeta "O meu coração clama por Moabe" nos impede de ler isso como um simples relato de vingança. Sim, aquele ponto que a gente conversou. Exato. Aquela frase injeta uma camada de compaixão que complica e enriquece a mensagem, tornando-a muito mais complexa do que uma simples condenação. Mostra que mesmo no meio do juízo mais severo, há espaço para o lamento e para a dor, até por parte de quem anuncia a sentença. E essa complexidade toda nos deixa com algo para refletir. O texto destaca a angústia de um profeta de Israel pelo destino de Moabe, uma nação historicamente adversária. O que essa empatia, vinda justamente de quem anuncia o juízo, sugere sobre a natureza da compaixão, especialmente quando a gente se depara com a queda daqueles que consideramos nossos inimigos ou adversários? É uma pergunta difícil. Como essa camada emocional, esse lamento do profeta, muda a nossa forma de ler uma profecia antiga e, talvez, de enxergar os conflitos do nosso próprio tempo? Fica a reflexão. Que Deus abençoe todos os ouvintes.